Se o desafio de erradicar a miséria é audacioso, em Alagoas a tarefa parece ser ainda mais difícil. O estado concentra o segundo pior índice de desenvolvimento humano do país, perde apenas para o Maranhão. Mesmo que muitos projetos já tenham sido criados para reduzir os índices aqui no estado, estudiosos avaliam que a situação não mudou muito nos últimos 20 anos. Mas afinal, o que seria preciso para erradicar a miséria em Alagoas? Principalmente um ponto, que era a produção de trabalho efetivo para essas populações, né? E do ponto de vista de um futuro para acabar com a miséria, a escolarização dos filhos da miséria. Agir diretamente na área da educação, saúde, segurança e assistência social. Qualificação na educação, na habitação, no saneamento básico, então seriam muitas ações simultaneamente para que a gente conseguisse reduzir de forma mais significativa o índice de miséria que hoje é muito alto. O Alagoas Tem Pressa precisa de trabalho duro para que realmente saia do papel. Luiz Otávio Gomes explica que os secretários estaduais terão de comandar as ações e prestar conta dos trabalhos a cada 15 dias diretamente ao governador. O Alagoas Tem Pressa precisa de cerca de 11,2 bilhões de reais para ser executado até 2022. Isso é impossível, mas não é porque esse número é muito alto do ponto de vista do investimento que nós vamos cruzar os braços. O governador do estado ele já está colocando 250 milhões de reais de recursos próprios da conta do Tesouro Estadual e mais do que nunca ele está conversando com os parlamentares federais para trazer os recursos de Brasília para que nos próximos 11 anos a gente tenha Alagoas num patamar muito diferente e que não haja mais nenhum miserável em Alagoas. Para estudiosos, o programa estadual apresenta dificuldades de execução. O estado em Alagoas, do ponto de vista administrativo, ele está caótico. Por que caótico? Nós não temos quadros suficientes para operar as políticas públicas. Esses governos não estarão no poder em termos das pessoas físicas dele. Então dizer que daqui a 10 anos estará tudo resolvido é passando a bola para o outro que virá. Para a economista Luciana Caetano, o desafio vai além, passa pelo combate ativo à corrupção. O desvio de dinheiro público, que aí isso acaba comprometendo os resultados de todos desses programas, assim como o monitoramento para saber se essas metas, nos prazos previstos, estão sendo alcançadas, a fim de impedir que um grande investimento se transforme em nada. Estimativa do portal Transparência Brasil e da Controladoria Geral da União demonstra que cerca de 30% de todo o recurso público seja desviado. Em Alagoas, esse percentual pode chegar a 50%. Qual seria a relação entre a corrupção e a miséria? A relação que a gente pode estabelecer é essa. Uma vez que esse dinheiro ele é desviado e ele é utilizado apenas para enriquecimento pessoal, né, de um determinado ator político, ele deixa de ser aplicado na geração de políticas sociais e quanto mais corrupção, quanto mais desvio de verba, maior a probabilidade dessa sociedade ou dessa comunidade ela ser menos assistida e, consequentemente, ela ter menos acesso à saúde, alimentação, educação e tudo mais. O caso mais recente de corrupção no estado aconteceu em Traipu. Em setembro do ano passado, o prefeito Marcos Santos foragiu depois de ser indiciado pela Polícia Federal na Operação Tabanga, que prendeu várias pessoas envolvidas num esquema de desvio de verba federal para a educação. Mas esse não foi o único escândalo de corrupção em Traipu nos últimos anos. Nós estivemos na cidade 2 dias antes desse episódio para entender por que ela é considerada a terceira pior do país para se viver. Na época, esta mulher estava substituindo a secretária de Assistência Social, que também é primeira-dama do município, Juliana Kilmer, que estava afastada do cargo por ter sido indiciada em outra operação da Polícia Federal, que prendeu vários secretários municipais e 4 primeiras-damas de Alagoas envolvidas em um esquema de desvio de verbas para merenda escolar. Entre os acusados estão Mônica Tenório, primeira-dama de Belo Monte, e secretários de quase todas as cidades já citadas nessa reportagem. São inúmeros os municípios que têm sido acionados por nós na questão da improbidade administrativa e são inúmeros os gestores denunciados pela prática de crime contra a administração pública. No município de Traipu, estima-se que o desvio de verbas oriundas do Fundeb, do PNAD, chega à casa dos 8 milhões de reais. Em Traipu, o prestígio de Marcos Santos é grande. Em 2008, ele conseguiu se eleger para o 2º mandato, estando preso na época da eleição, acusado de fraudar licitações de obras públicas. Atualmente, ele se encontra preso.
Quem assume a prefeitura é a vice Juliane Machado, nora de Marcos Santos, também indiciada por desvio de verba para a merenda escolar. O prefeito de Itraipu é muito bom, ele me ajuda bem. As relações eleitorais que acabam se criando, né, em termos da relação entre candidatos e eleitores, ela se dá, principalmente no que diz respeito ao contexto das municipalidades, a partir da priorização de práticas clientelistas. Se você está num contexto no qual os sujeitos vivem em condições que muitas vezes são miseráveis, são paupérrimas, e se você tem um ator que vai lá e dá a ele o mínimo de acesso a determinados recursos que ele necessita e que ele precisa, para ele aquele sujeito de fato vai ocupar um papel que é crucial e que é central na vida dele. Quando eu estou passando, assim, precisando de um remédio, alguma coisa, eu vou lá, quando eu não vou, ligo, ele me atende, me ajuda. Esse prefeito está processado, afastado do cargo e, enfim, o que nós esperamos é que haja uma condenação final, para que essa condenação sirva de exemplo às outras comunidades, aos outros municípios. Não se concebe que em pleno século XXI os gestores ainda cuidem do dinheiro público como se fosse dinheiro deles. Na verdade, isso é um crime muito grave, dos mais graves que pode existir, e é preciso que todos juntos, os órgãos de controle, Controladoria, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Poder Judiciário, enfim, tomem uma atitude no sentido de se combater esse mal que tem prejudicado enormemente o Brasil. O programa Brasil Sem Miséria tem condições de alcançar o seu objetivo em 4 anos? Em 4 anos, a única coisa que a gente sabe que vai acontecer, novamente, serão políticas compensatórias, tipo bolsas de toda qualidade, para essas comunidades. E algumas políticas que também são compensatórias se você não faz isso bem, que são luz para todos, água para todos, mas que tem que se manter, tem que ser mantida. Não adianta botar uma cisterna e não manter a forma da água ficar limpa. Né? Se aquele rio, que aquela cisterna, que aquele local, que aquela cisterna vem, não for tratado, ele vai acabar sendo poluído. Então, entendeu o que eu quero dizer? Então, eu estou chamando de compensatória se você não conseguir manter isto. É possível realmente alcançar o objetivo de erradicar a miséria até o ano de 2022? É possível se o programa estiver extremamente conectado com o programa federal. É possível, levando em conta outro aspecto fundamental que eu já falei, a capacidade de execução dos gestores locais. Utopia ou realidade distante? Será que um dia vamos conseguir erradicar de vez a miséria? O Estado sozinho tem condições de erradicar essa miséria? O Estado sozinho não tem, ele tem que ter, para isso, ele tem que ser muito pressionado, não só pelos poderosos, mas pelos movimentos sociais que pressionem em relação a isso. É fundamental. E o que a gente percebe é que os próprios movimentos sociais estão hoje vivendo um momento difícil. Né? É isso que está fazendo falta. Pressão dos movimentos sociais em cima, para que o Estado possa no sentido, para que o Estado acabe atendendo às reivindicações. O que é que você espera para o futuro? Eu não sei o que te dizer. Eu não sei o que te dizer. Se tivesse trabalho, porque eu acho assim, que o Bolsa Família é uma ajuda, mas o que importa é um trabalho. Entendeu? Que a pessoa tem um trabalho para dar o sustento. Porque a gente precisa de comida, mas não só de comida. Precisa de roupa, de calçado, do remédio. A principal carência é a educação, porque sem educação a gente não somos nada. Então, se a gente não souber falar ou saber o direito da gente, a gente não vai a lugar nenhum, a canto nenhum. A gente vai ficar sempre essa mesma pessoa, manobrada pelos poderes públicos. O senhor tem 4 filhos, o que é que o senhor espera assim, para a vida deles? Futuro. Qual o futuro que o senhor espera? Um advogado, um promotor, pode ser qualquer coisa, que eles se formassem. O meu sonho é ser realizado, só sonho bom, meu filho, não tem outra coisa. É que a gente sonha, né? Só sonha coisa boa pra gente, né? A produção entrou em contato com o prefeito de Belo Monte, Avânio Feitosa, para falar sobre o indiciamento da esposa dele, mas ele não quis gravar entrevista. Já a defesa do prefeito afastado de Itraipu, Marcos Santos,
que está preso na sede do Corpo de Bombeiros em Maceió, chegou a marcar entrevista com nossa equipe, mas no dia marcado os advogados não foram encontrados. O TV A Documenta fica por aqui. Uma boa noite para você e até o nosso próximo encontro. Miséria, miséria em qualquer canto, riquezas são diferentes. Índio, mulato, preto, branco. Miséria, miséria em qualquer canto, riquezas são diferentes. Miséria, miséria em qualquer canto. Filhos, amigos, amantes, parentes.